Olá, pessoal! Hoje nós vamos realizar a correção do bloco 1, atividade de literatura. Plano de estudo 7, Escola Municipal Dominguinhos Pereira, Programa Residência Pedagógica, sexto ano. Gênero: resenha crítica. Vocês conhecem esse gênero? Já conheciam antes dessa aula? Se sim, coloquem aí no comentário. Você sabia que existem textos publicados em revistas, jornais e na internet que oferecem informações sobre livros, filmes, CDs, exposições, feiras culturais, jogos, shows, espetáculos teatrais e de dança, entre outros eventos e objetos culturais? Eles recebem o nome de resenha. Resenhar significa descrever, analisar, avaliar um objeto cultural com a finalidade de orientar o leitor em suas escolhas. A resenha crítica também faz levantamento sobre a obra, mas com posicionamento em relação a ela. Então, o que é uma resenha crítica? Uma resenha crítica é um texto que vai trazer um breve resumo acerca de um filme, de um CD, de um show, de uma apresentação, e vai tecer críticas acerca, da obra resenhada. E também vai recomendar um determinado público, né? Pode recomendar um determinado público. Então, quando, por exemplo, que eu utilizo uma resenha crítica? Normalmente, quando eu vou assistir a um filme, eu pesquiso na internet para saber qual a avaliação desse filme, sobre o que ele é. E sempre aparece lá, tem um site mesmo que chama Omelete, que sempre nele aparece um resumo bem curtinho do filme, falando mais ou menos o que tem nesse filme, os personagens, e uma crítica. Nós temos que ter cuidado com essa palavra crítica, porque crítica nem sempre é negativa. Eu posso ter um texto que traz críticas negativas, uma resenha que traz críticas negativas, que fala que o filme não é bom, que o filme é mal feito, que a direção não é competente. Posso ter um filme que fale muito mal posso ter uma resenha que fale muito mal do filme. Mas eu também posso ter uma resenha que fale assim: esse é o melhor filme já lançado nos últimos tempos, e super elogie o filme. E eu também posso ter um autor que nem elogie e nem fale mal, que fique em cima do muro. Então fale assim, ó, esse filme tem esses pontos positivos, mas também tem esses pontos negativos. Então, essa palavrinha crítica não significa que é uma crítica negativa, significa que é a opinião do autor, que pode ser positiva ou negativa. E normalmente tem informações do filme ou da obra resenhada. Também existem resenhas de livros, até de produtos atualmente a gente tem resenhas, né? Por exemplo, de creme de cabelo, explicando quais são os componentes, os benefícios, mas as resenhas mais tradicionais são sobre livro, filme, CD, lançamentos, né, de músicas. Hoje nós não utilizamos tantos CDs, né? Mas existem resenhas sobre várias coisas e você pode buscar por essas resenhas quando você estiver querendo assistir a uma série, a um filme e estiver com dúvida, né? E também pode produzir resenhas e publicar na internet sobre coisas que você assistiu e gostou ou não gostou. Então agora, pessoal, nós vamos ver alguns exemplos de resenhas. Leia os textos abaixo para responder às questões propostas. Texto 1. Saga Crepúsculo, tudo para ser um sucesso. Então aqui nós temos o nome, né, que é a saga Crepúsculo, que vai falar sobre o filme Crepúsculo. E nós já temos um comentário, um posicionamento, uma crítica da autora, que é tudo para ser um sucesso. Então, essa saga tem tudo para ser um sucesso na opinião dela. E o primeiro parágrafo diz o seguinte: a história de Crepúsculo é sobre Bella, uma adolescente que nunca se deu bem com as outras garotas, e depois que a mãe se casa novamente, se muda da ensolarada Phoenix para a chuvosa cidade de Forks, para viver com o pai. Lá, ela começa a viver um romance com o misterioso Edward Cullen, que faz parte de uma família de vampiros. Assim como os outros de sua espécie, Edward é extremamente forte e rápido, e também não envelhece. Porém, sua família se diferencia dos outros vampiros por não beberem sangue humano. Apesar do que sentem um pelo outro, Bella e Edward tentam se afastar, para que ele não ceda ao desejo de beber o sangue dela.
Mas as coisas começam a piorar para os dois quando um grupo de vampiros inimigos da família de Edward chegam à cidade procurando por Bella. Então aqui nós temos a capa, né, do filme Crepúsculo. Opa! Vocês já assistiram a esse filme? Eu já assisti. Então aqui no primeiro parágrafo a autora traz um resumo. Ela fala um pouquinho da história, o que tem o enredo. Então nós temos o Edward, que é um vampiro super forte, rápido, apaixonado pela Bella. E a Bella, uma moça que vive conflitos familiares. E eles, né, se conhecem na escola e se apaixonam. Mas existe esse grande obstáculo. Ele é um vampiro, então ele pode sentir desejo, né, de beber o sangue dela. E esse é um dilema na relação deles. Crepúsculo é o mais recente fenômeno entre a garotada. Tendo custado 37 milhões de dólares, rendeu mais de 145 milhões de dólares ao redor do planeta em 2 semanas nos cinemas. Então aqui a autora traz um pouquinho de quanto custou o filme. Então custou 37 milhões de dólares para ser produzido, mas já rendeu 145 milhões, né? Isso é o lucro de dólares ao redor do planeta em 2 semanas só nos cinemas. O filme reúne elementos que atraem em cheio os espectadores mais jovens. Então aqui ela fala, né, que atrai quem? Os espectadores mais jovens. E quais são esses elementos que atraem os espectadores mais jovens? Romance e fantasia, além de toques de suspense. Um romance adolescente já complicado por definição, então ela diz, né, que romance adolescente já é muito complicado. Ganha toques de dramaticidade por conta de ele ser um vampiro. Edward é mais ou menos tudo que uma garota sonha, no mundo fantasioso, evidentemente. Lindo, protege Bella e ainda tem superpoderes. Deve ser por isso que ele é capaz de arrancar suspiros, não somente da protagonista, mas da plateia feminina também. Então, o que ela está dizendo aqui? Que o fato de ele ser muito bonito, ser forte, ser protetor, atrai o olhar das meninas, né? Elas querem um príncipe igual ao Edward, né? Só que, claro, no mundo da imaginação. O conflito é transformado em tensão, sofrimento, dor e tudo isso que o amor provoca, mesmo nos seres humanos normais que não brilham como diamantes sob o sol como os vampiros. As cenas nas quais Edward mostra toda a sua força e velocidade típicas de sua espécie são impressionantes, principalmente quando ele praticamente flutua pelas paisagens geladas das florestas que circundam a cidade de Fox. A fotografia gelada, numa ambientação sempre chuvosa, dá o ar sombrio que a história precisa. Mas algo incomoda em Crepúsculo: a trilha sonora. Então aqui a autora traz alguns pontos positivos, né, da imagem, que é sempre muito chuvoso, que ele é muito rápido, que as cenas dele correndo é impressionante, mas ela também traz um ponto negativo: a trilha sonora. Essa já cansativa mania dos produtores de Hollywood de utilizarem a música exageradamente para sublinhar sentimentos e momentos de tensão. Então, né, o exagero das músicas, colocar aquelas músicas muito altas ou intensas, né? E aí ela não gostou. O final do longa é aberto. Como assim aberto? Não tem um final, né, gente? Não tem uma conclusão. Então fica assim, parecendo que vai ter uma continuação. Evidentemente, já pedindo uma continuação e atiçando o espectador que volte aos cinemas em 2010. Enfim, Crepúsculo é o tipo de filme a ser recomendado aos espectadores adolescentes que embarcam em sua viagem. Joana Vieira Silva, primeiro ano, 17 anos, Minas Gerais. Então, essa resenha foi produzida por uma aluna do primeiro ano, que tem 17 anos, que é de Minas Gerais e que se chama Joana. E no fim, aqui, né, ela coloca, enfim, Crepúsculo é o tipo de filme a ser recomendado aos espectadores adolescentes. Então, ela afirma que esse filme é mais recomendado para adolescentes, que vão se identificar, que vão gostar. Agora, a próxima resenha, Mercenários 2, a vovozada continua. Então, nós temos Mercenários 2, é o nome do filme. Eu nunca assisti, vocês já assistiram? A vovozada continua. Por que será que ele fala isso, né? A vovozada continua. Isso é uma crítica também do autor.
A fórmula do primeiro filme era simples: pegar vários astros de ação, muitos estão perto da aposentadoria, e colocá-los todos juntos na tela. Então aqui a gente já entende por que ele falava vozada, porque ele tá falando assim que pegou os atores mais velhos, né, os astros de ação mais velhos, por isso a vovozada continua. Por isso o que parece mais óbvio é fazer uma continuação aumentando a quantidade de nomes que vemos em diversos filmes de ação. Liderados por Stallone, que ganha destaque no cartaz, temos um sangue novo interpretado por Lion e muito sangue velho, aumentando o bando. Bruce Willis com mais coisas para fazer do que no primeiro. O mais curioso é que a fórmula realmente funciona. Funcionou no primeiro e continua funcionando aqui. Claro que não estou falando que se trata de uma obra-prima do cinema, mas sim que o filme acaba sendo divertido e servindo seus propósitos. Aqui eles se superam em quase todos os aspectos e seguem a mesma linha que traçaram no filme anterior, exceto que agora o vilão é Villain, Jean-Claude Van Damme, cujo nome é muito similar a vilão em inglês. Segundo divulgaram, Stallone não quis dirigir o filme, coisa que fez no primeiro, para se dedicar mais ao roteiro do filme. O que se pode esperar, porém, não é um resultado melhor do que o primeiro. E olhe que o resultado do primeiro já não era nada de excepcional. Olha como esse autor, ele é bem incisivo em dizer que que o filme não é bom. Ele diz, né, o que se pode esperar, porém, não é um resultado melhor do que o primeiro. E olhe que o resultado do primeiro já não era nada de excepcional. Os diálogos não fluem necessariamente como deveriam e o humor não funciona. Ou seja, é um filme que é feito para ser engraçado e é sem graça. Né? Isso que ele quer dizer aqui. O filme termina com uma desnecessária luta entre Stallone e Van Damme, mas acredito que, além de ser uma espécie de regra, deva ser impossível contratar o ator belga e não lhe oferecer uma cena de luta. A luta é anticlimática e talvez não de acordo com a idade dos senhores. É tolice tentar categorizar este filme em termos de bom ou ruim. Então, o que resta é analisar como uma nostálgica volta aos filmes de ação, e nesse sentido ele satisfaz. Recomenda-se o conhecimento desse filme a todos os públicos que apreciam um filme de ação com veterano de guerra com uma dose de comédia. Pedro Arthur Cardoso, primeiro ano, 16 anos, São Paulo. Então, foi o Pedro que produziu essa resenha, ele está no primeiro ano, e ele recomenda para as pessoas que gostam de filme de ação e que tenham humor. Então vamos lá para as questões. Questão número 1. Qual gênero textual fazem parte os dois textos lidos? Então, pessoal, qual o gênero? Resenha crítica, opinião, entrevista, palestra? Então vamos por eliminação, né? Letra B, opinião. Não é a letra B. Por quê? Apesar de conter a opinião dos autores, apesar de conter, né, a opinião deles, não está lá só assim, Crepúsculo, eu amei, Mercenários, eu odiei. Não está assim, né? Existem outras informações além da opinião, então não é opinião. Entrevista. É uma entrevista? Como que funcionam as entrevistas? A entrevista ela precisa ter um entrevistador e um entrevistado. Então não é uma entrevista. É uma palestra? A palestra normalmente se realiza de forma oral. Também não é uma palestra, né, gente? A palestra normalmente é uma pessoa só falando sobre um determinado assunto. Então, não é uma palestra. É uma resenha crítica. Letra A, essa é a resposta correta. Letra A, resenha crítica. Questão 2. Como começa o texto 1? Lembra que a gente discutiu isso agorinha? Que o texto 1 começa fazendo um breve resumo do filme Crepúsculo? Então, essa é a resposta. O autor começa fazendo um resumo do filme Crepúsculo. Questão 3. A autora do texto 1 se coloca a favor ou contra ao filme que ela está analisando. O que vocês acham? Ela gostou ou ela não gostou? Faz uma avaliação positiva do filme, portanto, se coloca a favor. Questão 4. Cite um ponto positivo que ela vê nesse filme. Lembra lá ela falando o que ela acha interessante nesse filme? Que tem romance, não é mesmo? Então, o fato de trazer o romance e a fantasia atraem o público. Questão 5. Segundo o texto 1, que elementos esse filme tem que atraem os espectadores mais jovens? Então, a gente acabou de dizer, né? Por que os adolescentes gostam de assistir? A gente poderia enumerar vários, como, por exemplo, a fantasia, o suspense,
suspense, o romance, né? São todos esses elementos. Então, o romance e a fantasia resume um pouco dos elementos que Crepúsculo atraem os telespectadores. Questão 6. Segundo o texto 1, para que tipo de público é recomendado o filme Crepúsculo? Lembra que lá no final ela recomenda o filme? Então, ela recomenda para adolescentes, né? Público jovem, as pessoas mais jovens. Questão 7. Como começa o texto 2? O texto 1 começa com o resumo da obra. O texto 2 não começa com o resumo da obra, não é? Então, o texto 2 já começa com a opinião do autor sobre o filme Mercenários 2. Questão 8. O autor do texto 2 se coloca a favor ou contra o filme que ele está analisando? Ele deixa bem explícito que ele é contra, né, pessoal? Coloca-se contra. Por que, professora, que ele coloca-se contra? Porque ele tece várias críticas. Ele diz que o elenco é muito velho, ele diz que não é melhor do que o primeiro e que o primeiro também não foi bom. Então, ele traz várias problemáticas, várias coisinhas que ele não gostou no filme. Questão 9. Cite um ponto negativo que ele vê nesse filme. Então, segundo o autor, o humor não funciona. Vocês podem citar outros pontos, né? Como esses que eu disse aqui. O elenco é muito velho, o filme não é bom, a luta é desnecessária, a luta final não tem nada a ver, né? Ele coloca até que é anticlimática, que não tem nada a ver, que não tem nem clima para ter essa luta, que ficou algo muito forçado. Mas, né, um dos principais pontos é o humor não funciona. Que ele diz assim, esse filme foi feito para ser engraçado, mas não tem nada de engraçado. Então, o humor não funciona. Questão 10. Segundo o texto 2, qual é a fórmula para a elaboração do filme Mercenários 2? Lembra que ele fala qual que é a fórmula? Então, é misturar um tanto de... então, foi reunir, né, um elenco altamente conhecido por seus filmes de ação. Então, pegou um tanto de atores velhos que já é conhecido por encenarem filmes de ação e colocou no mesmo filme. Então, o elenco altamente conhecido por seus filmes de ação. Por que, gente, vocês acham que essa é a fórmula? Porque se eu tenho vários atores conhecidos por fazer aquele tipo de filme, as pessoas que gostam daquele tipo de filme vai falar assim, Bruce Willis está nesse filme, ele é massa, eu gosto dele. Então, vai atrair o público a assistir o filme, ainda que o roteiro não seja bom, só por causa dos atores. Questão 11. Segundo o texto 2, para que tipo de público é recomendado o filme Mercenários 2? Lembra que no final ele diz? Então, é recomendado para todos os públicos, principalmente aqueles que gostem de filme de ação. Questão 12. Marque VOF nos parênteses sobre o gênero resenha crítica. Então, vamos marcar. A primeira. Ao elaborar uma resenha crítica, deve-se procurar resumir o assunto, apontar as deficiências e ou pontos que, sob a sua ótica, poderiam ser melhor trabalhados. Lembre-se de que esses pontos podem estar fora do escopo da obra analisada, sem entrar em muitos pormenores e, ao mesmo tempo, destacar os pontos fortes com ponderação e sem bajular. Então, pessoal, essa é verdadeira. Por quê? Quando eu vou fazer uma resenha crítica, quando eu vou elaborar uma resenha crítica, eu tenho que resumir o assunto, trazer os pontos positivos e os pontos negativos, sem exagerar. Então, se eu acho a obra boa, eu não vou falar só assim, que obra maravilhosa, que obra perfeita. Eu vou mostrar quais são os pontos positivos e o que poderia melhorar, né? Para tentar modalizar o meu discurso e não ficar algo muito apelativo, parecendo que eu estou fazendo uma propaganda de um filme, ou que eu estou também, se eu falo muito bem, né, falando assim, uma propaganda muito grande do filme, ou se eu falo muito mal, ficar parecendo que eu tenho algum problema pessoal com esse filme. Então, eu tenho que tentar ponderar. Então, eu falo coisas positivas e coisas negativas, porque tudo tem pontos positivos e pontos negativos. E eu falo de uma forma suave, sem dizer assim, esse filme é horrível. O autor mesmo, o autor mesmo da última resenha, ele fala, o humor não funciona. Ele não fala assim, nossa, o humor é horrível, é um filme mega sem graça, não tem graça nenhuma. Ele fala, o humor não funciona. Então, você busca palavras que não vão ser tão contundentes, tão fortes, tão taxativas, né? Vão ser palavras mais suaves. É uma crítica bem suave. E mostrando também dentro do filme o que não funciona e o que funciona. Então, sim, verdade.
A segunda, como gênero textual, uma resenha nada mais é do que um texto em forma de síntese que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, shows e etc. Então também é verdadeiro, né? É um texto que é bem sintético, curto, e expressa a opinião do autor. Resenha não tem título. Essa, pessoal, calma, desculpa, pessoal, que passou. Essa resenha não tem título. Pelas resenhas que a gente leu, tinha título ou não tinha título? Tem título, né? Então não é um texto que começa do nada. É um texto que tem título. Normalmente é o nome do filme e um posicionamento do autor. Então, sim, tem título. Então, essa aqui é falsa. Na resenha, não é preciso recomendar a obra resenhada. Então, aqui nós vamos ter que prestar bastante atenção. Por quê? Nós temos, né? Na resenha, não é preciso recomendar a obra resenhada. E recomende a obra. Você já leu, já resumiu e já deu sua opinião. Agora é hora de analisar. Agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil, se for útil para alguém. Nós temos duas alternativas aqui bem semelhantes. Na resenha não é preciso. Oh, meu pai, tá saindo aqui, gente, desculpa, tá? Na resenha não é preciso recomendar a obra resenhada. Isso é falso, porque eu sempre tenho que indicar para qual público essa obra vai ser melhor. Então, sim, eu preciso recomendar. Recomende a obra. Você já leu, já resumiu e já deu sua opinião. Agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil, se for útil para alguém. Então, sim, é verdadeira, né? Então, vamos ver como que ficou a sequência? A primeira, verdadeira. A segunda, verdadeira. A terceira, falsa, porque resenha tem título sim. A quarta, falsa, porque eu preciso recomendar. Lembra que as duas resenhas que a gente leu recomenda? Fala assim, esse filme é recomendado para maiores de 18 anos, por exemplo. Ou esse filme é recomendado para pessoas que gostam de humor. Esse filme é recomendado para meninas que gostam de romances, né? Então, existem recomendações sim. Então, essa é falsa. E recomende a obra. Verdadeira, né? Você já leu, já resumiu, já deu sua opinião. Agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil. No final, sempre colocar para quem que é. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Muito obrigada pela atenção. E deixe seus comentários aqui caso tenha alguma dúvida.